Uma das principais atrações da Expo Revestir deste ano foi o 17º Fórum Internacional de Arquitetura e Construção, do qual faz parte o Fórum de Líderes do Varejo da Indústria de Material de Construção. A palestra deste ano foi ministrada por Ricardo Amorim, um dos mais respeitados economistas do país. Ele traçou um panorama da economia nacional e falou sobre perspectivas de curto, médio e longo prazos. Na sequência, aconteceu a entrega do Prêmio Destaque Expo Revestir aos revendedores de revestimentos cerâmicos e louças sanitárias que se destacaram em pesquisa realizada com fabricantes expositores da Expo Revestir. O setor da construção civil precisa, o setor brasileiro precisa, mais do que nunca, ter uma agenda nacional. O empresariado não precisa de favores. Não precisamos de favores. Nós precisamos ter uma agenda, uma agenda de país, não somente da defesa de meros interesses setoriais, uma concessão aqui, outra ali, e nos damos por satisfeitos. Isso repetidamente vem acontecendo. E sem dúvida nenhuma, a Revestir se consagra cada vez mais. Este que é um dos produtos que é objeto de desejo do consumidor, que embeleza as nossas lojas e que movimenta o nosso mercado. Queria dizer a todos vocês, não vai dar para falar com cada um, eu gostaria de estar em cada stand e agradecer a vocês, empresários, industriais, que expõem uma feira, no sentido de que esforço extraordinário, que resultados importantes são apresentados e como isto reverte de forma extremamente positiva para o nosso mercado, que é o varejo de material de construção. Há 17 anos existe uma parceria, quando nós fomos procurados pela Anfacer, ciente da importância que o varejo tem dentro de uma feira com projeção internacional, repleta de novidades, de tendências, tecnologias e soluções inovadoras. Não é uma coincidência, não foi por acaso que o lojista foi valorizado dentro da Anfacer e dentro da Expo Revestir. A parceria da Grau 10, através da revista Namaco, se dá diante da real importância que o varejo tem no escoamento da produção nas indústrias nacionais. Nenhuma empresa com pretensão de disputar a liderança global em nenhum setor pode se dar ao luxo de não ter uma presença significativa no Brasil. Porque se o cara der azar e esse país der certo, já era liderança global. Eu quero colocar em perspectiva o tamanho do desastre que foram os anos Dilma. Para isso eu vou comparar, para começo de conversa, desempenho da economia brasileira no governo anterior, no da Dilma, no posterior, e aí você vê qual é a trajetória da economia brasileira. Muito bem. Para ficar claro o que estava acontecendo, eu coloquei não só quanto foi o crescimento do Brasil que está em verde, mas qual era a expectativa que economistas e empresários tinham no final do ano anterior. No dia 31 de dezembro, quanto eles achavam que o país ia crescer no ano seguinte? Está em branco. Quanto cresceu? Está em verde. Dilma tomou posse e nós temos o reverso da medalha. A partir dali, todos os anos, não apenas as expectativas caem, mas as surpresas são negativas. O que vocês estão vendo aqui, gente, é um ciclo econômico completo. Ele tem duas fases. Ele tem uma fase ascendente, no qual a coisa vai melhorando. Na fase ascendente, quase sempre as surpresas são positivas, seguido de uma fase descendente. Não é só que piora mais do que a gente acha. E o ponto importante é que em 2017 isso vira. Em 2017 o Brasil cresceu bem? Não, cresceu 1,1%. É muito? Não. Qual era a expectativa? 0,4%. 3 fins do mundo depois o Brasil cresceu o triplo do que era esperado. É o que normalmente acontece na fase ascendente. O ano passado não se sustentou. O crescimento sobe a expectativa, mas o crescimento andou de lado. Deu mais uma vez 1,1%. Dados desde 1900, só tem 4 situações que na fase ascendente as surpresas não são positivas. Situação número 1, crise financeira global. Situação número 2, guerra. Situação número 3, caos político. Caos. Eu falei crise, caos. Porque GDL, mais Joesley, mais Marcelo Odebrecht, não é o suficiente. Tem que ser pior. Será que agora, primeiro ano de mandato, vai acontecer algo pior nisso tudo?
Me parece improvável. Isso tudo para dizer o seguinte: expectativa de crescimento média que os economistas têm para esse ano é 2,5%. Se passar a reforma da Previdência e não houver uma crise internacional, vai ser mais, possivelmente bem mais, e não só nesse ano. A parte mais importante disso aqui, na hora que eu falava dos ciclos econômicos, o Brasil teve a maior contração econômica da história ao longo do governo Dilma. O PIB contraiu 11%, mas faz 8 trimestres que ele voltou a crescer. Muito? Não. Mas com tudo que aconteceu, com Joesley, com Marcelo Odebrecht, com greve dos caminhoneiros, com alta de juros nos Estados Unidos, com guerra comercial, incerteza eleitoral, não teve um trimestre nos últimos 8 que o PIB não cresceu. Porque o ciclo econômico se divide em 2 fases. Tem uma fase de contração até que a economia acha um fundo do poço. A grande oportunidade está em surfar isso aqui tudo, que é onde nós estamos hoje. E desde o ano retrasado começam a voltar os empregos informais, desde o ano passado começam a voltar os empregos formais. Emprego formal tem muito mais impacto em confiança e em consumo, porque o cara tem muito mais confiança de que ele não está só empregado hoje, ele vai estar empregado amanhã, coisa que no emprego informal ele não tem certeza. Taxa de juros 12%. Quanto um cara precisa ganhar, ou minto, por hora? Quanto é a parcela de financiamento para um financiamento de 30 anos de R$200 mil? R$2.500. A taxa cai para 7, isso cai para 1.700. O que eu estou dizendo é que é bem provável que isso continue caindo. À medida que cai o valor da parcela, aumenta o número de famílias que ganham o suficiente para ter aquele financiamento. Especificamente no exemplo que eu coloquei, elas dobram. Quando você dobra o número de famílias elegíveis àquilo ali, você tem um aumento brutal de demanda. E aí vem o grande ponto. O Brasil, ao contrário do que muita gente achou, porque o último ciclo de expansão do setor imobiliário brasileiro levou muita gente a falar, não, o Brasil está construindo muito, excesso de oferta. O Brasil nunca teve excesso de oferta. O problema do Brasil era a falta de demanda na sequência, porque some confiança, some crédito, que são os fatores que determinam a demanda de imóvel no Brasil. Os últimos 120 anos de crescimento da economia brasileira nos trazem 3 lições. A primeira delas é política, a segunda econômica e a terceira mais importante de todas de negócios. A política, todas as vezes que o Brasil viveu uma crise econômica, a gente teve queda do presidente ou ditador que estava no poder. A segunda, depois que isso acontece com a economia afundando e na sequência o Brasil sempre cresce mais do que as pessoas imaginam. A geração de riqueza nunca foi nem parecida com a atual, porque o grau de inovação, de mudança tecnológica nunca foi nem parecido com a atual. Nos últimos 15 anos, o crescimento de renda per capita no mundo foi maior do que nos 2.000 anos anteriores. E isso aqui só vai acelerar. Por que os sul-sudeste estão crescendo mais? Porque o ano passado, pela primeira vez em 15 anos, a indústria cresceu mais do que o varejo. O ano passado não, em 2017. Desculpa, eu já chego no ano passado. Porque ano passado isso não se sustentou. Por que em 2017? Por que antes, todo santo ano, o varejo crescia mais que a indústria? Porque o consumo que estava sendo estimulado estava crescendo mais que a produção. Só que isso era insustentável e gerou essa crise toda aqui. Por que mudou aqui? Porque pela primeira vez a gente teve uma medida importante de estímulo à produção, reforma trabalhista. Temos aqui no palco 4 empresários que não pararam e eles sempre investiram, eles estão abrindo loja, reformando loja. Então assim, essa parte eu acho que o setor está fazendo. Do ponto de vista do varejo, do lojista, algumas peculiaridades ou algumas dúvidas que se tem com respeito a esse cenário que você colocou, né? E para a gente ter certeza mesmo que a gente vai chegar nesse ponto que você concluiu aqui, que seria muito bom para todos nós. A entrevista do Paulo Guedes, do Estado de São Paulo, ele colocou 3 pontos ali que eu achei que são muito importantes. Ele fala primeiro da reforma da Previdência, acertar as contas do governo. Depois ele fala em flexibilizar o orçamento, que também é um tema importante. E por último ele fala num tema que é muito sensível a todos que estão aqui nessa sala, que é a simplificação tributária e depois a redução dos tributos. Isso vai ser um sonho realizado para mim. Eu queria que você comentasse esse assunto, se isso é verdade ou se eu vou continuar sonhando.
Olha, eu acho que você vai ver o sonho se realizar, até porque eu sei que você cumpriu hoje as 21 primaveras, então ainda tem muito tempo pela frente, então você vai ter a chance de ver o sonho realizado. Chovendo no molhado, aproveitando a história do Depois da Tempestade, eu sempre achei que Depois da Tempestade, a razão do título era exatamente sugerir que depois da tempestade vinha a bonança. A bonança virá. O que eu imaginava era a quantidade de lama que tinha antes dessa bonança. Isso tem muito mais lama, está aparecendo em São Paulo nos últimos dias, tem muito mais lama do que eu imaginava. Mas com relação à reforma tributária, em primeiro lugar, é absolutamente óbvio a importância que isso tem. O Brasil tem duas coisas que são anormais. A primeira é a dificuldade que há de estar de acordo com a legislação tributária. Isso significa que nós temos um custo de compliance com a nossa legislação tributária que é gigantesco, que é uma das explicações pelas quais a maior parte dos produtos no Brasil acabam sendo mais caros do que no resto do mundo, porque isso é repassado, obviamente, pelo preço de tudo. A segunda razão, que se soma a essa primeira, é o tamanho da carga tributária. Então, você paga mais imposto e gasta mais para conseguir pagar o imposto. Essas duas coisas têm que acabar, isso é absolutamente óbvio. Mas a segunda só é possível ser antes a gente reduz os gastos do governo. É por isso que a primeira reforma é a Previdência, para depois chegar na tributária. E a questão básica da tributária é que eu acho que a implicação vai estar na negociação com os governos locais, que estão ainda mais com a corda no pescoço do que o governo federal. Nós temos dois aqui representantes do Nordeste, você mostrou aquele mapa ali, todos eles já ficaram em pânico, porque as perspectivas, na sua opinião, para o Nordeste não são boas. Então eu queria passar a palavra para o Guilherme, para ver se você quer entrar nesse tema. A questão é o seguinte, o que é que você entende que tem que ser feito para que o Nordeste efetivamente tenha condições de voltar a ter um crescimento? No fundo, eu acho que isso passa por gestão. Entre outras coisas, quando eu falo de regiões, porque não dava para falar estado a estado, há diferenças gigantescas e que são consequências de gestões melhores ou piores. Uma das coisas que mais me chamou a atenção recentemente, que me mostrou que é possível se colocar o Brasil em ordem, a verdade é que é um estado pequeno. Mas a gente for pegar o que aconteceu no Espírito Santo nos últimos 8 anos, você vê um negócio impressionante, porque o Espírito Santo conseguiu, ao mesmo tempo, melhorar brutalmente os indicadores fiscais, que normalmente quando isso acontece, você tem uma contrapartida que é pior dos indicadores sociais, que aconteceu o contrário. Você iria pegar dinheiro no banco e abrir uma loja de material de construção? No atual momento, você, se já tivesse 10 lojas, você iria se endividar para abrir mais lojas? A tua pergunta é muito boa. Oi? Não interessa, no Nordeste ou não. No Nordeste é garantido. Olha, e peraí, já que a gente está falando disso aqui, já que eu falei dos problemas do Nordeste, até para ser honesto, quer dizer, problema tem em todo lugar. Eu estava conversando aqui com o Marcos aqui ontem, você está falando de loja de material de construção, e eu vou abrir uma loja de material de construção endividado, sim, aqui em São Paulo, se me provarem que a rentabilidade é os 70 e quantos por cento? 75% que está assumindo no cálculo do ICMS. Se a rentabilidade disso tudo, eu vou vender a minha mãe para montar uma loja aqui, porque, meu Deus do céu, é o melhor negócio, acho que nem caminho devido a isso. Mas não, ainda é jovem. O ponto onde eu queria chegar com isso aqui é, você tocou num ponto importante, se eu me endividaria para fazer isso, se eu me alavancaria, aí eu tenho dúvidas e provavelmente eu alavancaria mais pouco. E a resposta é, por que pouco se eu estou tão otimista? Porque eu acho que no meio do caminho tem uma crise internacional que temporariamente vai dar uma piorada. E quando você estiver alavancado, acontecem duas coisas nessa hora. Não só a economia brasileira sente, mas nessa hora o fluxo de financiamento para o Brasil cai e o custo do financiamento vai lá em cima. Então, uma hora, se você estiver endividado, você pode ficar numa situação entre aqui e aqui, está fazendo isso, só que não é assim. Faz isso, faz isso, faz isso. E isso aqui, alavancado demais, pode ser mortal. Eu acho que tem duas perguntas que estão ligadas, né? Eu estou bem embalado nessa onda, depois da explicação aí da reforma, da Previdência. O que eu vejo, assim, com olhos muito positivos,
são os recursos que vão sobrar para outros investimentos que a gente tem esquecido durante os últimos anos, né? Então vai diminuir o Invest, talvez sobre uma graninha se não levarem embora, né? Nas brigas políticas e na corrupção, vai sobrar uma graninha para a infraestrutura, para a educação. Voltando só para a educação, pegar aqui um rabicho da pergunta do Guilherme. Você acha que a educação é um projeto de país, de Estado ou do terceiro setor? O que você enxerga como perspectiva para a educação brasileira? Porque a gente não vê debate sobre educação. A gente vê a Previdência, a reforma tributária, mas você não vê a lei. De quem é a responsabilidade? Na minha opinião, de todos. O que isso significa? Ela começa pelo governo, ela passa pelo setor privado, passa pelas ONGs e passa por cada um de nós. Quando eu digo que eu acho que é a responsabilidade de todos nós, vou dar um exemplo. Das duas empresas que eu falei que eu montei, uma delas, AAA, ela tem uma função educacional e voltada para a questão que você falou, inovação. Qual é uma das questões que eu acredito? Qual é o problema de inovação? A gente criou nas empresas áreas de inovação. Então eu tenho uma empresa com 20 mil funcionários preocupada com o resultado trimestral, eu tenho 10 caras, 15, 20, 100 preocupados em inovar. Só que eles não conseguem fazer isso num ambiente em que o resto da organização está nisso. Então, o que eu acredito que a gente está tentando fazer lá é levar o conceito e a importância de inovar e trazer isso para um grau de importância para todo mundo dentro das organizações. A gente sempre na economia vai ter que esperar ciclos que sobem e descem. Nós não vamos ter Não, eu vou te contar por quê. Porque nós somos humanos. O que significa isso? Significa que quando fica bom, a gente quer aproveitar. E a gente faz ficar melhor ainda. Depois tem ressaca. Não tem muito como ser diferente. A gente tem excessos. Fundamentalmente a coisa está indo bem, como eu dizia. Pô, legal, então o que você gera na hora que está indo bem? Você gera mais consumo, leva no pleno emprego, aí os custos começam a subir. Chega uma hora eles ficam altos demais. Só que depois, na recessão seguinte, o desemprego sobe, os salários caem. E aí você ajusta isso aqui. Depois que acontece, você gera a condição de crescer. Agora, esses ciclos eles podem ser mais longos ou mais curtos. Bons governos geram ciclos muito longos e aquelas surpresas que eu falei, positivas, são grandes. Maus governos, ciclos negativos muito longos, com surpresas negativas muito longas. Mas acabar com os ciclos, não vamos não.